Ok, pessoal, dando continuidade aqui, nesse vídeo agora a gente vai falar sobre a parte de procedimento. Então vamos lá. Um procedimento, ele é muito parecido com uma função. Por quê? Porque ele é um bloco de comandos também. Então ele é um bloco de comandos. Esse bloco de comandos ele pode receber ou não parâmetros. Eu posso passar para ele parâmetros ou não. E eu posso fazer a chamada dele. A única diferença é que ele não devolve um valor para quem fez a chamada, tá bom? Quem fez a chamada da função, quem fez a chamada do procedimento, não vai receber nenhum valor de volta. Então, quando a gente quer executar um bloco de comandos que tem que fazer uma determinada ação, mas não precisa devolver um resultado no momento que eu fiz a chamada, então a gente opta por usar um procedimento, tá bom? Então, quando a gente vai usar função ou procedimento, depende muito do problema que você quer resolver. Então, nesse vídeo, sempre da mesma forma que eu reforço, o objetivo principal é você entender as características de como se escreve uma função e como usa ela. Quando é que a gente vai usar, quando não vai, a gente vai exercitar isso bastante na hora que a gente estiver fazendo os nossos exercícios, tá bom? Então, como que é o esqueleto de uma função? O esqueleto de uma função é basicamente desse jeito aqui. Ó. A gente escreve a palavra void, porque como ele não devolve nenhum valor, eu não vou escrever um tipo aqui atrás, não vou colocar um tipo, char, int, float, ele não vai devolver valor. Então eu escrevo a palavra void. Então no C, o que define um bloco de comandos como um procedimento é o fato dele começar com a palavra void, tá bom? Aí você vai escolher o nome. Então, por exemplo, imprimir resultados. Imprimir resultados. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Então, olha só, ele é idêntico, assim, idêntico não, ele é muito parecido com a função. A única coisa que eu não tenho é aqui o tipo e eu não tenho a palavra return. Ok? Como ele não vai devolver nenhum resultado, como ele não devolve resultado, então eu não tenho a palavra return, eu não coloco a palavra return, tá bom? Agora, se você quiser devolver um valor, aí é a função, que a gente viu no vídeo anterior, tá bom? Então, qual é a característica do procedimento? É quando você quer que seja realizada uma determinada ação, só que você quer tirar aquilo do seu código ali, você não quer que fique todo o conjunto de comandos para fazer aquilo. Então, você coloca aquilo à parte. Então, por exemplo, isso aqui, ó, todo esse bloco aqui, ó, todo esse bloco aqui que é imprimir os dados do funcionário, né? Que é imprimir o salário inicial, imprimir o desconto do fundo de garantia e imprimir esse desconto de INSS. Isso aqui se repete, vamos ver, ó. Isso aqui é idêntico a este bloco aqui de baixo, ó. Idêntico a esse bloco aqui de baixo, tá? Olha lá, exatamente idêntico, tá bom? A única coisa que muda é a frase aqui, né? Se a gente olhar aqui a frase, ó, salário, aqui é salário reajustado e aqui estava salário inicial. Então a gente, se a gente quiser usar isso aqui, criar uma função para fazer usar isso aqui apenas uma vez, a gente pode deixar isso aqui igual. Então, salário. Deixa eu pensar aqui se é salário inicial. Isso, é aqui, ó. Na verdade, é só inverter isso aqui, ó. Se eu trazer isso aqui para cá, aí agora fica igual, ó. Na verdade é que eu tinha colocado numa ordem um pouquinho diferente. Então, se a gente deixar desse jeito, ó, salário inicial 11%, 8%, total de descontos, ok? Então a gente vai ter aqui exatamente essa informação aqui, ó. Eu tenho exatamente essa informação aqui. Então, o que a gente poderia fazer? A gente poderia transformar isso aqui num procedimento, tá bom? E olha só, vamos pensar aqui. O que eu posso chamar isso aqui? Eu posso chamar isso aqui de imprimir dados do salário, tá bom? E eu quero tirar isso aqui daqui, ou eu não quero repetir isso duas vezes, tá bom? Então eu posso vir aqui, ó, vamos criar um procedimento, imprimir informações salariais, imprimir info salariais, ok? E aí eu vou trazer todo esse código lá para cima, ó. Vou copiar ele e vou trazer ele todo aqui para dentro. Note que esse programa aqui, ó, tá vendo? Ele não tem que fazer nenhum cálculo aqui para devolver para o programa principal. Eu só quero que assim, cara, imprime os dados para mim, ok? Você não precisa devolver nada para mim. Então eu coloco os comandos que eu quero. Só que aí, obviamente,
Para que ele consiga imprimir salário inicial, INSS, fundo de garantia ou descontos, eu preciso desses valores aqui, certo? Eu preciso ter essas informações. Então eu preciso dizer para a função, para ela receber essas informações. Aí você vai falar, Rogério, mas essa variável não está criada, ele não pode acessar por aqui? Não, a gente vai ver. Próximo vídeo eu vou falar sobre o escopo de função e procedimento, tá? Então eu preciso preparar esse procedimento aqui para ele receber esses dados. Então eu vou falar para ele assim, olha, você vai receber um salário que é float, você vai receber um desconto INSS que é float, beleza? Você vai receber um desconto FGTS que também é float. Então você vai especificar aqui, ó, os valores. Rogério, qual é a ordem? Você que decide. Se você quisesse primeiro colocar os descontos e depois o salário, você que decide, tá bom? Você só tem que respeitar essa ordem depois na hora que for fazer a chamada. E eu vou colocar aqui um float total de descontos, ok? Então eu preciso receber essas informações aqui. E aí ele simplesmente vai imprimir na tela salário, desconto INSS, desconto FGTS e total de descontos, olha lá, tá bom? Ele vai fazer a impressão desse resultado. Bom, e aí na hora que a gente for fazer a chamada, aí aqui agora eu vou substituir esse bloco inteiro, por imprimir salários, imprimir informações salariais. Na hora que eu abrir o parênteses, olha lá, ele já vai me falar, ó, ele já vai pegar a ordem que está aqui, ó, ele já vai pegar essa ordem e já vai me falar. Então, beleza, ó, você tem que passar um salário. Beleza, o meu salário vai estar gravado aonde? Vai estar gravado na variável salário. Então eu escrevo salário aqui. Vírgula. Agora você tem que passar o desconto de INSS. O desconto de INSS é essa variável aqui, desconto de INSS. Vírgula. Você tem que informar agora o desconto do FGTS. O desconto do FGTS é essa variável aqui. Vírgula. Agora você tem que informar o total de descontos. Aí eu tenho que vir aqui, total de descontos. Ok? Feito isso aqui, ó. Feito isso, a gente está pronto para chamar o nosso procedimento e imprimir informações salariais. Então, se eu clicar aqui para executar, olha só, 1.500, Enter, tá lá, ele imprimiu, ó lá, saiu bonitinho lá as informações, ó, salário inicial, desconto, ó lá, saiu certinho. E qual a vantagem que eu tenho disso? A vantagem que eu tenho disso aqui, ó, porque eu repeti esse bloco aqui embaixo de novo, igualzinho. Então, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente fazer a chamada da função, do procedimento, desculpa, de novo. Vou fazer a chamada dele aqui embaixo de novo, certo? Vamos só ver se os valores continuam o mesmo. Salário, total de descontos continuam os mesmos. Então, aqui, ó, reduzir código, tá bom? Aquele bloco de código que eu tive que escrever 2 vezes, agora eu tirei ele. Então, ó, o nosso código começa a ficar mais simples, tá bom? Como a gente colocou, eu vou tirar esses comentários, porque esses comentários agora faz sentido estar dentro das funções, porque agora você deixa o seu programa mais limpo aqui, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, salário reajustado, beleza? Outra vantagem que a gente tem, por exemplo, igual aqui, ó, salário reajustado. Tá vendo que na hora que eu chamo salário reajustado eu passo 15%, certo? Se amanhã eu tiver que trocar isso aqui para outro percentual, eu vou ter que trocar aqui e vou ter que trocar aqui também. Então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, e criar uma variável. Depois eu vou falar o conceito de constante, vou criar como uma variável aqui. Eu vou criar uma variável aqui chamado. Vou organizar isso aqui. Eu vou criar uma variável aqui, ó, int float, né? Porque pode ser um valor picado. Percentual aumento, vou chamar de percentual aumento e vou falar aqui que o percentual de aumento é 15. E aí, na hora que eu tiver que usar esse 15, ao invés de eu digitar 15, eu vou colocar o quê? Percentual de aumento. Então aqui, ó, no lugar do 15, eu quero fazer um percent 0.2f, 1f, 0f, 0f, ok? E aqui, ó, eu quero imprimir o percentual do salário. Então a gente começa a deixar o nosso código mais limpo, ok? Olha só, ó, o nosso código está mais limpo, está mais fácil de entender o que está acontecendo. Então, ó, vamos pensar aqui no panorama geral o que o nosso software faz. Beleza, o nosso software faz a leitura de um determinado valor, ok? Por exemplo, isso aqui, ó, a gente poderia substituir por uma função. No próximo vídeo eu gravo, ou nesse vídeo mesmo no final, eu mostro aqui a gente substitui isso aqui por uma função. Porque isso aqui, ó, todas as vezes quando você quer ler algum valor, o que você tem que fazer?
você tem que fazer um printf e depois um scanf. Putz, para que você vai fazer isso se você pode colocar isso em um comando só? Então, a gente vê como fazer isso aqui. Então, olha só, eu faço a leitura do salário, aí depois eu calculo o desconto de fundo de garantia, eu calculo o desconto de INSS, aí eu calculo o total de descontos, armazeno em total de descontos, aí eu imprimo as informações salariais. Então, isso aqui na sua mente já vai mostrar na tela. Aí depois tem aqui salário líquido, aí depois aqui novos valores após reajuste, aí a gente imprime aqui todos os dados novamente e mostra aqui o salário reajustado, ok? Deixa eu ver. O salário líquido, ó, o salário líquido a gente poderia colocar dentro desse procedimento aqui também, ó. A gente poderia colocar ele aqui dentro, tá bom? Mas deixa por enquanto aqui, vamos executar para a gente ver o resultado. Então eu ganho R$ 1.000. Então a gente tem aqui, ó, 1.000, 110, 80, 190, 810. Novos valores após reajuste. Aí saiu salário reajustado em... Ops, tivemos um probleminha aqui, tá bom? Então era para sair nesse lugar aqui o 15, né? Então teve algum problema. Vamos ver aqui. Aquele problema aconteceu aqui, ó. Vamos ver. É exatamente nesse ponto aqui, ó. Então salário reajustado em... é percent, eu pus dólar. Então percent. Vamos rodar de novo. Então a gente tem lá agora, ó, salário reajustado em 15%, ok? E aí a gente tem o valor. Obviamente a gente pode ajustar isso aqui, ó, para ficar tudo bonitinho aqui com um R cifrão, né? Posso colocar aqui, ó, um R cifrão. Aqui, ó. Pode colocar um R cifrão aqui, ó, para ficar o negócio visualmente mais legal ali. Um cifrão aqui, um cifrão aqui, ok? Vamos executar. Então a gente tem lá. Agora ficou com um R cifrão bonitinho lá, beleza? Então a gente tem aqui, ó, salário inicial, salário reajustado em tanto, e aí depois a gente teve aqui toda essa parte aqui, ó, sendo impressa pelo procedimento, e essa parte de salário líquido eu deixei ela do lado de fora, mas a gente pode levar para dentro, tá? Posso levar isso aqui lá para dentro, ó. Eu venho aqui, ó. Uma vez que eu já tenho aqui o total de descontos, ok? Aí a gente pode trazer isso aqui para dentro, porque ele vai fazer, ó, salário líquido é igual ao calcular salário líquido, salário total de descontos. Aí você vai falar assim, Rogério, mas você tem um procedimento e dentro do procedimento eles chamam a função? Sim, sem nenhum problema, isso pode acontecer, tá bom? Eu mostro ali o fluxo de execução, tá bom? Então aí agora eu posso fazer isso aqui, ó, eu posso tirar esse cara daqui, ó, salário líquido eu posso tirar daqui. Então olha só, a gente deixando o nosso programa principal mais limpo, mais claro, ok? Vamos ver? Deixa eu ver porque ele está dando erro aqui. F2. Conflito de tipos. Calcular salário líquido. Beleza. Aí nesse caso, a única coisa que tem que acontecer é o seguinte. Como a função imprimir informações salariais, ela precisa do calcular salário líquido, a gente tem que levar ele para antes dessa função, tá? A gente tem que deixar ela antes aqui, para o compilador saber que ela existe, tá bom? Só essa particularidade. Então vamos de novo. Então a gente tem aqui, ó, R$ 1.000. Vamos lá, saiu tudo certinho, ó, salário líquido, fez a chamada sem nenhum problema, tá? Então isso é o procedimento, tá? Qual que é a característica do procedimento, tá? O procedimento ele é um bloco de comandos, tá? Ele é um bloco de comandos como qualquer outro, tá? Só que a diferença é que ele não devolve valor. Pelo fato dele não devolver valor, a gente coloca a palavra void antes do nome dele. Você colocando a palavra void, então ele vai entender que é um procedimento. E por isso que na hora que a gente fez a chamada do procedimento, a gente não fez igual. Eu não fiz assim, alguma coisa igual à chamada do procedimento, porque ele não devolve nada. Se ele não devolve nada, não faz sentido você colocar isso aqui. Na verdade, não é nem que faz sentido. Dá erro. Se você colocar isso aqui, ele, né, não tem nada para devolver, certo? Então, os procedimentos, a gente usa eles desse jeito. Você coloca o procedimento, abre e fecha parênteses. Então, vamos lá. O printf é uma função ou um procedimento? Printf é um procedimento. Por quê? Não tem nada aqui atrás. Ó. Eu não escrevo alguma coisa igual a printf. Printf é um procedimento. O scanf. Scanf é um procedimento, ok? Por exemplo, aqueles comandos que a gente viu de arredondamento lá, o seio, por exemplo. A gente fazia lá seio, colocava o valor aqui. E aí a gente fazia alguma coisa assim, é igual. O seio já é
uma função, porque ele devolve um valor. Tá bom? Então, neste ponto do código, o que eu quero que vocês consigam entender é o raciocínio das funções e dos procedimentos, como é que cada um funciona, como que a gente escreve eles, como é que acontece essa passagem de valores, porque depois a gente vai fazer mais exercícios colocando isso em prática. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês é o tamanho do nosso programa principal. Olha só, ele ficou menor, ele está mais fácil de ser entendido, ele está mais óbvio, tá bom? Bom, vamos entender aqui no caso da chamada do procedimento aqui, informações salariais, tá bom? Não preocupa com o que eu vou fazer aqui, que é o modo de debug, não preocupa com isso. Então, eu só estou colocando meu código para executar de maneira pausada, tá? Para a gente ver o que está acontecendo aqui. Então, vamos lá. Quando o meu código chegar aqui, ó, e imprimir informações salariais, ele vai entrar dentro desse procedimento. E esse procedimento ele tem que receber salário, desconto INSS, desconto FGTS, total de descontos, ok? Então vamos lá, vou clicar aqui para ele entrar dentro do nosso... Então eu vou informar aqui o valor, 1.000, Enter. Ó, agora está pronto para poder entrar dentro do nosso procedimento. Então eu vou clicar aqui para entrar, entrou dentro do procedimento, e aí o que aconteceu? Automaticamente, né, os valores daqui, ó, todos esses valores aqui, ó, todas essas variáveis aqui, elas foram copiadas para dentro dessas variáveis. Então foi copiado para salário, para desconto INSS, desconto FGTS e total de descontos, ok? Então isso foi copiado lá para dentro sem nenhum problema. E aí agora a gente vai executar aqui, ó, vai imprimir na tela, lá imprimiu, depois imprimiu na tela, imprimiu na tela, imprimiu na tela. Na hora que vai chegar aqui, isso aqui é uma função. O que ele vai fazer? Ele vai pular para a função agora. Então, olha lá, eu vou clicar, ele vai pular para a função. Não tem nenhum problema isso aqui, ó. Olha lá, pulou para a função. Pulou para a função, passou o valor e passou a quantidade de descontos, que é isso aqui, ó. Passou essas duas informações, ok? Ele vai fazer o cálculo que ele tem que fazer, vai devolver o valor, olha lá, vai retornar o valor, retornou o valor e agora o nosso printf faz a impressão, certo? E agora chegou no final do procedimento, ele vai voltar para quem fez a chamada. Quem fez a chamada foi quem? Foi o programa principal e agora ele continua. Continua sem nenhum problema. Olha lá, ele vai continuar a execução até chegar no fim, tudo bem? Então é assim que a gente tem a execução, assim que a gente tem o fluxo de execução aqui do nosso código, tá bom? Então espero que nesse vídeo aqui você tenha conseguido entender o conceito de procedimento, tá bom? Se ficou alguma dúvida, volta, assiste de novo, a gente vai fazer exercícios, então é nos exercícios que vocês vão aprender a usar, mas nesse ponto a única coisa que é importante saber é qual é a característica da função. A característica da função ela tem que devolver um tipo de dados, então por isso que eu tenho o tipo antes do nome dela, o tipo, eu tenho o nome dela e entre parênteses eu tenho os parâmetros que ela vai receber. E aí depois eu coloco dentro do corpo da função, que é isso aqui, tudo entre essas chaves e essas chaves, eu coloco todos os códigos que eu quero executar e coloco o comando return para devolver o valor que eu quero. Quando esse valor for devolvido para quem fez a chamada, muito provavelmente a gente vai querer guardar isso dentro de uma variável. Então a gente coloca isso dentro de uma variável ou a gente coloca direto na impressão de um resultado. Eu coloco dentro do próprio printf, que era esse caso aqui, ó, tá vendo? Aqui é um caso de uma função dentro de um printf, tá bom? E já o procedimento, como que ele funciona? O procedimento não tem retorno de dados. Então, como ele não tem retorno de dados, a gente coloca a palavra void. A gente coloca um nome para o procedimento. O procedimento funciona da mesma forma que a função em relação à questão de receber ou não os parâmetros. Então, ele pode receber ou não parâmetros. Se tiver que receber, eu preciso especificar esses parâmetros dentro da assinatura do procedimento. Lembra que a assinatura é toda essa primeira linha, né? É o nome e os parâmetros que ele vai retornar. Quando eu executo esse procedimento então é executado todos os comandos que estão ali dentro, todos os comandos vão ser executados e aí, assim que ele terminar o resultado, vai voltar para o programa que fez a chamada, tá bom? Então essas são as características das funções e dos procedimentos, tá bom? Então no próximo vídeo eu vou gravar apenas falando sobre o escopo de função e procedimento para ficar claro o porquê que a gente tem que fazer essa passagem de valores, por que eu tenho que passar esse valor. Por que ele não acessa isso do programa principal, tá bom? Então eu vou demonstrar aqui como que a gente faz isso no próximo vídeo, tá bom? Abraço, até mais.